Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Agora Pode, mais um episódio aqui hoje. E eu divido a bancada com a nossa jornalista Gabriela Arantes. Seja bem-vinda, Gabriela. Tudo ótimo, Aline. E hoje a gente vai conversar com um convidado que tem uma trajetória marcante na política, policial rodoviário federal aposentado e deputado federal pelo PL. Ele iniciou sua carreira política em 2006 e desde então vem construindo uma sólida atuação pública. Seja bem-vindo, deputado José Medeiros. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. A satisfação está aqui. Deputado, vamos começar falando sobre a sua carreira política mesmo, né? O senhor assume, seu disputa em 2006 não tem êxito, né? Mas em 2010 o senhor é suplente do Pedro Táxi e assume em 2014 como senador, vindo depois disputar para deputado federal em 2018, né? Então, o que te motivou a entrar na política e como é que o senhor avalia a sua trajetória até agora? Então, na verdade, as coisas foram acontecendo. Em 2002, eu acabei ajudando ali um pouco na campanha do Blairo, era uma coisa nova em Mato Grosso, estava aquela coisa assim, olha, é um empresário que está vindo e tal, e participei daquele projeto, fui para a Prefeitura de Rondonópolis como secretário de trânsito ali, e entrei para o partido e uma coisa levou a outra, apoiamos o Adilton para prefeito lá, em 2006 o Blairo foi para a reeleição, e aí eu me candidatei a deputado federal, havia aquele desgaste, todo mundo metido no sanguessuga, aquele escândalo todo. E aí recebi uma votação relativamente boa, quase 10 mil votos ali em Rondonópolis, e assim, eu não tinha financiamento nenhum, eu ficava só com o microfone na mão e um carro de som, e ia andando a pé nas ruas e olha, gente, eu sou candidato e tal, se você não for votar em fulano nem beltrano, eu tô aqui e tal, e tô passando aqui na sua rua, com essa fala. E foi uma surpresa a votação. E aí, quando foi em 2010, eu novamente candidato a deputado federal. Mas aí, o Zeca Viana, que era suplente do Pedro Táxi, desistiu já com um mês de campanha, e aí me propuseram, olha, você não quer ir para suplente? Porque aí abriria a vaga aqui para a gente colocar o Eduardo Moura aqui e tal. Eu falei, legal, tudo bem. E, mas provavelmente você vai ser o segundo suplente, porque o segundo quer ir para primeiro. Eu falei, tá bom. Falou, vocês precisam renunciar. Aí eu renunciei à candidatura a deputado federal, o segundo suplente também deveria ter renunciado, não renunciou. Aí me registraram como primeiro suplente mesmo. E aí foi. Pedro acabou ganhando a eleição e ficou. Depois veio aquela confusão toda, porque não acreditava na vitória do Pedro, e depois não, mas era para ser segundo, virou aquela confusão. Mas enfim, foi aí, eu terminei o mandato do Pedro se elegeu governador, e aí eu me candidatei a deputado federal em 2018, tive uma surpresa grande, que eu não esperava ser eleito, fui o segundo mais votado do estado. E aí, o que aconteceu? Acabou que fui para a reeleição em 2022 e acabei me elegendo novamente, estou aqui e agora a gente está com a pré-candidatura para o Senado. Então, o senhor atualmente, pré-candidato ao Senado, e quais são as suas principais bandeiras e o que o senhor acha que vai ser diferente em relação às outras eleições? Olha, primeiro que essa eleição vai ser disputadíssima, é uma eleição em que tem dois campos bastante definidos, o campo da esquerda, né? E nós, do campo da direita, o PL vai lançar uma candidatura, e lógico que vamos ter que decidir se vamos com chapa pura ou se vamos com algum outro parceiro. Havia a possibilidade da gente estar com o governador Mauro Mendes, mas também não é certo, porque hoje nós temos um candidato ao governo também, eles também têm um candidato ao governo, então, enfim, tudo fica para ser decidido lá na frente. Mas respondendo objetivamente qual é a principal bandeira, veja só, a bandeira é Mato Grosso. Por quê? Hoje eu vejo que o Senado tem se comportado, em sua grande maioria, como uma segunda Câmara dos Deputados. É como se fosse uma Câmara dos Deputados menor. Porque qual é o papel do Senado, para quem está nos assistindo? Nós temos os deputados federais, que eles representam o povo. Então, é proporcional. Cada estado, de acordo com a sua população, tem um total de deputados. Então, São Paulo tem mais de 70 deputados, obviamente, porque tem lá 30 milhões de habitantes. Mato Grosso tem uma população menor, tem 8 deputados.
é proporcional. Agora, o Senado não. O Senado é onde os estados, as unidades da federação mesmo são representadas. Então, cada estado tem 3 senadores. Em tese, era para esses senadores defender exclusivamente os interesses do estado. Então, na questão do pacto federativo, você veja bem, o Senado acaba de aprovar uma reforma tributária que ela acaba praticamente com a questão da federação, centraliza tudo em Brasília. Em condições normais não era para isso ter acontecido. Então, o que precisa fazer é o resgate de um Senado que seja efetivamente, que o senador possa efetivamente defender os interesses do Estado, o que não tem acontecido. Nada impede que ele possa defender também, que ele possa representar o povo, fazer um pouco o papel do deputado também, de mandar emendas, essas coisas. Mas essa não é a obrigação principal. E o que a gente precisa é resgatar um pouco disso e, inclusive, essa pré-campanha e na campanha, eu quero alertar os outros candidatos também para que possam fazer campanha de senador e também que no futuro, eventualmente, se elegendo, possam ser realmente senadores e não deputados. Porque eu não estou diminuindo o papel do deputado, ele é importantíssimo, mas é o varejo, é a coisa do povo, é a coisa da ponte, é a coisa da representar os prefeitos, de ver o que está faltando, eventualmente atender até vereador e tudo. Mas hoje os senadores vivem isso. Você pega, por exemplo, o ministro da Agricultura, que ele é ministro, mas é um ministro senador, né? Ele está todo final de semana aqui fazendo, sabe o quê? Distribuindo tratores, fazendo campanha, mas se comportando como, em tese, ele se comporta como senador. Mas não, ele está se comportando como um deputado. Isso é papel do deputado. Então, na verdade, não compreendeu ou não quer fazer, e não é só ele, não vou falar assim, é na maioria dos estados isso. Então, minha bandeira é resgatar o papel do senador. O senhor foi um dos que pediu impeachment dos ministros e isso passa pelo Senado, exatamente, né? O papel do Senado. Exatamente. E uma das coisas que hoje a gente precisa, eu diria que é o ponto de partida, é o reequilíbrio das instituições. Hoje nós temos uma grave crise institucional e esse é o ponto principal. Eu, como deputado, tento ajudar, não é nem papel meu, mas eu fui um dos primeiros a pedir impeachment de ministro, porque era o caso, e já vai aí por 5 ou 6 pedidos de impeachment que eu fiz contra vários ministros. Por quê? Porque eu diria que nessa inércia do Senado, os ministros se agigantaram em prerrogativas que não são deles. Isso traz um prejuízo muito grande para a nação. Antes de ontem, por exemplo, os ministros resolveram legislar e resolveram regulamentar as redes. Isso é um absurdo sem tamanho, isso é perigosíssimo, sem falar tantas outras coisas que os ministros têm se metido. Olha, hoje o nosso STF decide até o Campeonato Brasileiro. Se você for... Os mais velhos aí, se lembra aquela taça de bolinhas? Pois é, foi parar no STF e o STF foi quem decidiu para quem iria a taça de bolinha. Se era para o Flamengo, se era para o Sport. E acabou com São Paulo, mas foi o STF que decidiu. Então, hoje se fala que o STF regula até a presidência da CBF. Quer dizer, por que os ministros cresceram tanto em termos de espaço? Porque o Senado se acovarda, se encolhe. Então você entende aí que também é uma omissão do Total. Só do Senado ou do Congresso? Não, omissão. Acho que a Câmara também... a Câmara não tem o que fazer. A Câmara tem assim, fica quietinho no seu canto aí, senão você vai preso. O Daniel, que falou mais duro ali, foi preso no meio da noite. Entendeu? Por quê? Porque a Câmara não tem como fazer nada. E o que ocorre? O Senado, ele, ao não fazer o seu papel, ele abre brecha para que um ministro diga o seguinte: o nosso papel é contra-majoritário, iluminista e representativo. Nunca. Como que é iluminista? Quer dizer que o ministro está dizendo, olha, nós vamos à frente apontando o caminho para a sociedade. Então, e eles já fizeram isso em vários momentos. Por exemplo, tem pautas, e aqui não vou julgar o mérito da questão, mas, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a liberação das drogas, isso é papel do Congresso. Aí, mas o Congresso não se mexeu, nós temos que fazer. Quem tem que cobrar é a população. Se a população falar, olha, nós queremos a liberação das drogas, você não está fazendo, ela vai trocar
Ela vai trocar os seus representantes. Olha, nós queremos casamento entre pessoas do mesmo sexo, vocês não estão fazendo. Ela vai trocar. Agora, ele diz, não, mas se o Congresso não está legislando, nós temos que fazê-lo. Não, a Constituição não diz isso. Quando o Congresso não legisla, ele está legislando, porque significa que não é para legislar. Significa que a população não está querendo aquilo. Porque quando a população quer, o Congresso se mexe. Não tem bicho que tenha mais faro de sobrevivência do que político. Dizem que as baratas também, porque se tiver uma hecatombe nuclear, diz que as baratas escapam. Eu estou para dizer que os políticos também. Então eles sabem, eles têm uma sintonia tem um feeling muito bom para saber o que as pessoas estão querendo. Tanto é que você veja, tem político que ele está totalmente num lado aqui, aí ele vê que o público dele não está gostando daquilo. Logo ele... Aqui em Mato Grosso, vários exemplos de candidatos que migraram para a direita para atender essa onda bolsonarista, por exemplo. Ele se enquadra, por quê? Instinto de sobrevivência. Então, é o que eu ouço dos políticos da Bahia. O cara fala, cara, eu nem concordo com o Lula, pelo amor de Deus, mas se eu falar lá na minha cidade que eu não concordo com o Lula, eu tô morto. Então, é desse jeito. A grande maioria. É raro o político que fala assim, não, eu sou assim, eu represento essa linha aqui e eu represento essas pessoas aqui, quem não gostar, tudo bem. Ele não tenta jogar dos dois lados. Mas a grande maioria tenta se adaptar. Agora, só assim, você tocou no assunto da regulamentação da rede social, só que assim, uma preocupação que existe hoje é com relação ao descontrole. Vou dar um exemplo local, inclusive. A gente teve semana retrasada uma operação de um adolescente lá de Rondonópolis que estava liderando uma organização aí em plataformas como Discord e tal, ou até games também, Roblox, onde eles usam para recrutar os jovens, a pedofilia nas redes, existe muito crime dentro desse submundo, dark web e tudo mais. Como controlar, então, deputado? Sabe por quê? É que as pessoas, o judiciário principalmente, e boa parte do Congresso também, não conseguiu entender que o mundo virtual, ele é simplesmente o espelho do mundo real. Que jeito você controla isso no mundo real? Você consegue acabar com isso? Não, então tá tendo crime no bar, vamos fechar o bar. Não adianta. Vai acontecer o crime no outro lugar. Eles não conseguiram entender que não é a ferramenta que é o problema. O problema é o homem. É aquele negócio, o homem é o lobo do homem. E a grande coisa que eu vejo hoje é o seguinte, eu lembro daquele... de um cantor brasileiro, Chico Sainz, né, que ele dizia: Deus me livre, que Deus nos livre das maldades dos homens ruins e da bondade dos homens bons. Então tá cheio de gente querendo fazer bondade, que ele tem a ótica que aquilo ali que ele está fazendo é correto, e não. Na verdade, ele está tolhendo a pessoa. Bom, aconteceu uma tragédia, um homicídio num bar, então fecha o bar. Tá, e os outros todinho que queriam usar o bar agora fica sem o bar, porque nós temos uma mania aqui no Brasil dos juízes suspenderem o WhatsApp. O WhatsApp já foi suspenso aí umas 3 ou 4 vezes. Suspende o WhatsApp do país todinho, uma ferramenta de comunicação. Por quê? Porque alguém foi pego com um negócio de pedofilia ou tráfico ou não sei o quê. Mas tem muito a ver com as plataformas não atenderem as decisões, né? De suspender aquela conta ou coisa desse tipo. O que acontece? O que acontece? Nós temos uma mania... Nós não, eu diria. É que o judiciário não compreendeu o seguinte: isso é um problema que eles têm que resolver. Eles têm que resolver ou multando a plataforma ou fazendo qualquer outra coisa. Não é suspendendo o direito dos outros. Outra coisa, você quer suspender uma conta? Faça. O que eles não querem é seguir o roteiro que o cidadão comum tem que coisa. Quando eu quero uma coisa, eu tenho que entrar com o processo, eu tenho que seguir todo o roteiro que ele me impõe. Agora, quando ele quer uma coisa de lá para cá, ele quer simplesmente fazer na tora. Então, daqui para lá, o Estado quer que o indivíduo faça todo lugar, mas o Estado não quer cumprir a mesma via crucis. Então, eu sou totalmente contra essa coisa. E outra, eu não vou usar essa palavra aqui, porque nós estamos num período... Mas eu vou falar o seguinte: a dissimulação e o cinismo é que irrita o cidadão. Por quê? Eles não falam verdadeiramente o que acontece. Eles vêm sempre com o discurso de que é pelas crianças, para proteger a sociedade, ou para proteger essa ou aquela minoria. Nunca é o que eles realmente estão pretendendo. Nós vamos regular a rede por isso. Olha,
Se nós abrirmos espaço para eles regularem as redes, daqui a pouco eles vão estar regulando a imprensa e daqui a pouco eles vão estar regulando as ruas, como acontece em outros países. Fiquei muito preocupado essa semana, eu estou vendo o Lula louvando o sistema chinês, trazendo gente da China que é para... Gente, o pior exemplo que ele podia pegar de controle de mídia é a China. Então isso é preocupante. O senhor acredita que tenha que existir penalidade, mas não de uma forma acabar com tudo? Não, eu penso o seguinte, que seja igual ao mundo real. O mundo real é o seguinte, tá aqui 2 jornalistas e tá aqui um entrevistado. Qualquer um de nós 3 que cometer um crime aqui nessa entrevista, nós vamos responder com o nosso CPF e sem atingir mais ninguém. O que eles querem lá não, é o seguinte, Medeiros estava lá, falou alguma coisa, fecha o lei agora. Fecha o pode agora. Comparando é isso aí. Nós vamos regular. Então agora é o seguinte, e que jeito que eles querem essa regulação? A regulação que eles querem, o que eles aprovaram lá é o seguinte, eu não estou gostando daquela entrevista que ele está dando lá no Pode Agora. Liga aqui pro diretor e fala assim, olha, é o seguinte, o ministro, e não vai ser nem o ministro pode estar até dormindo, vai ser qualquer bate-pau que tiver lá, assim, olha, suspenda essa entrevista aí. Vai ser isso. Porque não precisa mais de decisão judicial para eles regularem as redes. Se vocês forem ver, todo mundo que usa Instagram, que usa todas as redes aí, o código lá já é bem, vamos dizer assim, qualquer um que se exceda geralmente é pego. Existe na Dark Web aí, no submundo da internet, muita coisa terrível, existe. Eu fui relator da CPI da pedofilia, que são coisas horrendas. Agora, nós estamos lidando com seres humanos e nós temos que ir atrás. Quem for podre, que se quebre. Ok. Agora, falando mais da sua atuação como deputado federal mesmo, o senhor apresentou um projeto com uma isenção do ITR, né, para imóveis rurais com brigadas particulares de incêndio, que inclusive aqui em Mato Grosso tem sido afetado aí, né, nos últimos anos. Qual a importância dessa iniciativa para os produtores e para o meio ambiente e como seria essa isenção? Já foi feito um cálculo aí do valor disso? Como funcionaria na prática? Então, nós temos tido eu diria uma demanda muito grande, principalmente durante esse período de seca. Eu, ano passado, tive com o senador Hélito, o deputado Avalone, Nelson Barbudo, nós fizemos daqui de Mato Grosso até em Ladário. Olha, é uma grande coivara de material seco com essa temperatura, praticamente até combustão espontânea ocorre, né? E fica muito difícil para o Estado, seja ele a União ou o Estado mesmo, combater isso aí, porque são milhares de quilômetros, né? Então o que eu propus é o seguinte, por exemplo, se cada fazenda tiver sua brigada de incêndio, começou o incêndio ali, ele já vai chegar e atuar, né? E eu penso que não custaria para o Estado dar esse incentivo. Olha, se você montou uma brigada bem estruturada, eu estou vendo, eu faço uma isenção. E aí os percentuais na regulamentação dessa lei, o Estado poderia regulamentar qual percentual que se faria, quanto se faria. O intuito é haver um incentivo positivo, mas o governo decidiu fazer um incentivo negativo. É assim, pegou fogo na sua fazenda, assim, você corre o risco de perder ela. Esse é o que o governo federal está defendendo lá. Eu acho isso inócuo e difícil de você aplicar, porque existe combustão espontânea, existe gente que passa e toca fogo, e aí você vai começar a tomar as terras das pessoas por causa disso? Quem tem fazendas na beira da estrada, então, o cara vai ficar em sobressalto constantemente, porque sai faísca de veículo, sai tudo. Sim, então eu preferia fazer um incentivo de forma positiva. Sim, com certeza. Outro projeto seu busca estimular a regeneração e o plantio de espécies nativas em propriedades rurais. Pode explicar para a gente como funciona esse projeto e também quais são os benefícios dele, né, para a preservação ambiental? Então, eu procurei nessa área ambiental fazer uma atuação bastante forte em termos de legislação, porque hoje eu vejo que nós temos um código florestal que foi feito
de forma bastante rígida, nós temos a lei ambiental mais forte do mundo, mas a gente vê sempre uma subjetividade e uma vontade punitiva de certas pessoas que começam a atuar no meio ambiente e ele passa a fazer uma atuação messiânica. É como se ele tivesse ali uma missão divina de salvar o mundo e ele passa a deixar de enxergar, assim. Tanto é que nós fomos evoluindo, vamos dizer assim, nessa linha, nessa pauta, e hoje vou dar um exemplo aqui do absurdo, mas que é verdade. Vamos lá. Digamos que eu seja, que eu estou numa fila e tem uma senhora lá de 70 anos e ela chega e entra na minha frente porque ela tem direito realmente. E aí eu sou um maluco, dou um murro na boca dessa senhora, quebro o nariz dela toda e tal. Nós dois vamos para a delegacia. Eu vou sair de lá primeiro que ela, porque ela vai ter que fazer exame de corpo de delito, aquela coisa toda, e eu vou assinar um termo circunstanciado e vou esperar para depois ir para uma ação de composição ou não, essa coisa toda. Vamos trocar a situação. Ela está com um cão-guia e ao invés de agredi-la, eu chuto o cão-guia. Eu vou preso em flagrante e sem fiança. E eu fico lá preso. E aí, para o cidadão médio que olha uma situação dessa, fala, não é para... Ninguém defende agressão a animais, mas vamos lá. Tem sentido um negócio desse? Esse é um pouco o comparativo de que está a nossa lei, na nossa lei hoje. Então, voltando ao projeto. Nós temos situações em que se você limpar o seu pasto e não tiver a licença, você corre o risco de perder até a propriedade. E aí o meu raciocínio é o seguinte, se você tem uma reserva legal já, porque a lei diz, aqui no Brasil diz o seguinte, dependendo do bioma, você pode desmatar 50%, você pode desmatar só 20%, ou você pode desmatar 60%. Tá bom. Mas vamos lá. Coloquei ali o seguinte, bom, então se você tem reserva legal e você cumpriu já esse papel aqui, o restante você não precisa estar pedindo autorização para desmatar nada. É a sua propriedade. É agilizar, então, né? É isso. E aí, eu entendo que isso aí iria, inclusive, ajudar o sujeito a fazer o quê? Aqueles que não tivessem reserva legal ou que está ilegal, ele ia falar, pô, eu vou cuidar de regenerar minha reserva legal, porque daqui para frente eu não preciso mais me preocupar com a história de licença. Licença que às vezes ele precisa para limpar o pasto, passa 2, 3 anos que ele não consegue, fica na SEMA, no IBAMA, essa coisa toda. Então são projetos no sentido no sentido inverso. Facilitar, né? Você falou das punições e tal, recentemente Mato Grosso estava num debate sobre confisco das terras, né? Você acha que esse é o caminho para se controlar o desmatamento? Porque no caso era previsto para desmatadores, né? É o caminho, não é o caminho? O confisco de terra é sempre perigoso. Não, inclusive o Flávio Dino agora colocou isso. Eu acho perigosíssimo porque ele colocou lá, se incendiar, novamente o STF legislando. Se ocorrer algum incêndio, o sujeito vai ficar igual, equiparado ao traficante que perde a propriedade do veículo, né? Mas isso é um absurdo sem tamanho, porque você pode ter incêndios de origem de toda sorte. E eu vou dizer, com certeza, o menor índice de incêndios são pelos proprietários, porque para quem tem um pasto, toca fogo... Porque Mato Grosso confisco seria para desmatadores, né? Não necessariamente é questão só de incêndio. Sim, aí no caso da desmatamento, né, que parece que não foi para frente. Mas também é a mesma coisa. Eu acho que você poderia incentivar, e aí que tá. Você teria pessoas totalmente legal perdendo as terras. Sabe por quê? Porque assim, você vai perder sua terra se você não tiver licença para estar desmatando. Então, mas não vai considerar que ele preserva a área. Que ele preserva a área. E é isso que eu estou falando. Se você já preservou aquela área, você já está sendo mais do que punido. Quem abre um restaurante e coloca 100 cadeiras e só pode abrir as mesas de 20 delas, fala, não, essa daqui é reserva. Entendeu? Mas o fazendeiro tem que fazer isso. Então eu penso assim, poxa, ele já está pagando, o Estado não paga essa reserva legal, então deixe ele fazer o resto. Esse projeto já passou na Comissão do Meio Ambiente, mas passou só para limpeza, já atolheiro, não conseguiu passar para ele desmatar a parte que lhe cabe. Mas pelo menos passou de limpeza de pastagem, que hoje é
o grande gargalo dos fazendeiros, dos agricultores, dos pecuaristas, principalmente, essa questão da limpeza de pastagem. O rombo, né, no INSS também tem gerado muitas discussões, inclusive com a instalação da CPMI. Na sua opinião, qual que é a solução mais viável para resolver esse problema? Olha, a solução mais viável era urgentemente tirar de circulação essa galera que é responsável por esse roubo. Mas pasmem vocês e vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Você acredita que com toda essa roubalheira, com todo esse escândalo, eles continuam lá insistindo para que se libere os descontos em folha? É para chover para cima, viu? É uma coisa horrenda. E a gente sente que há todo um sistema de blindagem muito forte para que a CPI não ocorra. Por quê? Porque ela chega aos bancos. O que se ouve nos corredores é que não se trata só, isso aí é só a ponta do iceberg, esse roubo na conta dos aposentados. Chega a empréstimos falsos. E aí ela chega aos bancos. Ou seja, essa farra que fizeram de autorizações para desconto em folha, que é ali 30, 40 reais, teria também de empréstimos que a pessoa não recebeu. Essas pessoas são altamente vulneráveis, são pessoas que já estão ali os seus 80, 90 anos. Nem entendem, né? Olha a conta bancária. E aí ele não sabe por que está aquele desconto ali. Aí fica, quando vai reclamar, vão falar, talvez foi um parente seu, tá dizendo isso aqui. Não, a polícia já descobriu que tem um esquema grande por trás. Então você imagine o tamanho disso aí. Então nós temos 2 CPI autorizadas. Uma CPMI no Senado, no Senado e Câmara junto, que é a CPI que a Coronel Fernanda e a ministra Damares conseguiram as assinaturas. Parabenizo as duas. Outra CPI que nós assinamos ali na Câmara, que é do Coronel Crisóstomo, deputado Coronel Crisóstomo, está autorizada as duas, mas nenhuma das duas vão para frente. Estava uma expectativa de colocar na pauta terça-feira, né? Você acha que não entra, então? Eu tô torcendo que sim, mas... eu torço para que sim, mas acho que não. Agora, outra polêmica que está muito em alta, deputado, teve a questão do IOF, mas a MP da taxação, que foi publicada essa semana pelo governo federal, em que impõe aí mais taxas, mais impostos, inclusive para crédito rural, outros créditos, investidores e tal. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como é que está a movimentação em Brasília também, a MP chegou lá ontem, né? E sua avaliação também, né? Essa taxação, que quem paga a conta, e não interessa se é investidor só, se é algo, porque a conta vai chegar para o mais pobre, né? Ela chega, não tem como. Vai aumentar o preço do alimento, vai aumentar o preço do combustível, vai aumentar o preço de tudo. Eu acho muito difícil que essas coisas, que elas caminhem, que elas cheguem a bom termo, principalmente pelo comportamento do ministro Haddad. Ele teve na Câmara que podia explicar isso, eles aprontaram a confusão, começaram a cortar a palavra dos deputados. Nós falamos que daquele jeito não dava para continuar a sessão, suspenderam a sessão e ele foi embora. Então o que aconteceu? Nós pedimos uma questão de ordem, foi até o Nicolas que pediu, eles falaram simplesmente não vai dar. Ou seja, o ministro ia lá, respondeu o que quisesse. Viralizou essa semana, né? E aí nós simplesmente falamos, não, então você não vai continuar a sessão desse jeito. Ele foi embora, quer dizer, por quê? Porque ele está com dificuldade de explicar como é que ele ia implantar o IOF, que é um absurdo o aumento do IOF. Nós estamos querendo tributar os mais ricos. Conversa fiada, aquilo tem impacto direto na pessoa nos mais pobres. Aí agora ele resolve. Não, então não vai IOF, vai só uma parte do IOF que a gente ia pôr, mas nós vamos criar mais esse imposto. E nós não aceitamos também, porque quando ele tributa, e aí é uma sopa de letrinha, gente, é LCA e LCI. LCA é a linha de crédito da agricultura, que funciona o seguinte, são títulos fixos, títulos de renda fixa, que quando você investe, esse dinheiro o governo te paga um juro, e esse dinheiro é usado para, por exemplo, o Plano Safra. E Minha Casa Minha Vida também, né? E no caso do LCI, que é a linha de crédito imobiliário, ele vai para Minha Casa Minha Vida, ele vai para crédito imobiliário. O que vai acontecer? Então, vai mexer no imposto que subsidia o Plano Safra, isso vai ter impacto na agricultura, com certeza. A agricultura vai... cai na nossa mesa de todo jeito. Tomate, chega no mercado. Chega no mercado. E a linha de crédito imobiliário vai chegar de todo jeito nas pessoas.
Então nós nos insurgimos contra isso, vai ser uma batalha muito grande, dificilmente o governo... Ela já está em vigor, né? Já está em vigor, mas ela vai cair. Agora. O do IOF vai cair, essas outras aí com certeza vão cair também, porque a gente E aí, na contrapartida, a gente não vê também, deputado, a questão da reforma administrativa, né? Não se vê um corte, não se vê um enxugamento, não se vê... Lá só se fala em gastar. Exato. Só se fala em gastar. Gastar. Vocês querem ver uma coisa? Antes de ontem, nós fomos até 4 da manhã. Havia um acordo do governo de não pautar certos projetos e acabaram pautando. E aí tinha um projeto lá, sabe para quê? Para aumentar cargos nos tribunais regionais do trabalho. Olha, tem um lá que inclusive ele já tinha abdicado, falou, não, a gente não precisa desses cargos aí. Eles enxugaram e tal, e estavam fazendo mais digital, e não precisava dos cargos, pois o governo colocou lá para criar esses cargos. E nós falamos, gente, mas como é que vocês estão defendendo criação de cargos aqui, sendo que vocês estão do lado de cá pedindo para... cortar gasto. Para pôr mais dinheiro, porque vocês estão precisando cortar gasto. Como é que a gente vai acreditar que vocês estão querendo cortar gasto se vocês expõem um projeto aqui? Então, há uma dicotomia ali muito forte. O que a gente sente é que o governo ele tem assim, na cabeça desse governo é assim, quer que tem que gastar. E isso foi palavras ditas por Lula e pela ministra Gleisi Hoffmann. O detalhe também, deputado, é que não é só gastar, é como gasta. Hoje e gasta mal, né? Exatamente, porque hoje a gente tem, por exemplo, 0,4% do PIB sendo usado para investimento, enquanto quase 46% do PIB é para gasto. Fora dívida. Fora dívida. Assim, a balança não está equilibrada. E aí o problema é o seguinte... Você cobra mais imposto e investe menos. E aí o bacana é o seguinte, o sujeito gasta e depois ele reclama de quem ele tomou dinheiro emprestado. Então, o que você vê essas pessoas dizendo assim, mas o problema são os rentistas, o problema são os bancos. Eles vivem de mão dada com os bancos. Aliás, um bom financiador da campanha do Lula foi o Banco Itaú. Mas o que acontece? Eles pegam dinheiro, depois fazem esse discurso de que não dá porque boa parte é pra gente pagar. Gente, eu tenho uma família. Se lá em casa eu começar a gastar desmedidamente, mais do que eu ganho, vai faltar para minha família. É o que acontece. Aí o que é que eles fazem? Vão encher na horda. Hoje, metade do Brasil está no tal do Bolsa Família. Isso é ótimo. Isso é uma política de empobrecimento das pessoas para dizer, olha, eu sou o pai do pobre, eu estou te ajudando. E aí a pessoa que não tem nada, chega um pão na sua mesa ou 1 quilo de arroz e fala, nossa, como fulano é bonzinho. É o que acontece na Venezuela. E vai virando aquela coisa que é em Cuba, que é... Dependência, né? Dependência total do Estado. E depois uma falência, né? Porque o Estado não dá conta de arcar. E esse Estado não produz nada. Quem produz são as pessoas. E aí eles ficam... É que nem assim... nós vamos... Nenhum aposentado... Esse discurso me dá nojo de dizer... Os aposentados não ficarão no prejuízo, porque nós vamos devolver cada centavo. Devolver com o dinheiro do aposentado. Porque esse dinheiro o Estado não produz uma arruela. Então, todo centavo que o Estado dá para alguém, ele tirou de alguém. Então, é uma coisa assim horrenda. A conta não fecha. A conta não fecha. Deputado, um tema recente é a decisão do Congresso de atrelar a isenção do imposto de renda de até 5 mil ao aumento no número de deputados federais e recuperação do orçamento secreto. O PL foi o único partido a votar contra essa medida. E por que o senhor acha que ocorreu essa vinculação e como avalia esses jabutis, né, inseridos no projeto? Olha, isso é uma dinâmica que, infelizmente, é uma anomalia do sistema nosso. É um absurdo o que acontece. Essa história desse orçamento ali, que é, na verdade, uma forma de certas alas políticas se manterem, então eles querem preservar isso aí como se fosse um jacaré cuidando dos ovos, né? Porque tem pessoas porque tem 2 tipos de voto. Aquele voto toma lá da cá, e tem aquele voto conceito. E quanto mais você vai perdendo conceito, mais caro fica o seu voto. Ou seja, você tem que ir lá levar o que te pedem, né? Fulano, eu vou votar em fulano aqui porque além dele me
ter me dado a ponte, na campanha ele vai me dar isso, vai me dar aquilo, essa coisa toda. Então, tem uma ala grande no Congresso que depende totalmente da sua sobrevivência de emendas. Então, eles ficam ali. Então, rola, sim, essa chantagem e eu sou totalmente contra isso. Nós, no PL, tentamos fazer com que essas coisas não... Mas, enfim, a gente tem em torno de 110 deputados ali que são contra isso, mas o restante, até 513, a gente acaba perdendo. Mas, assim, com relação a uma medida ainda que possa ser feita, você acha que no Senado é possível barrar? Ou vai ser via judicial também? Eu acho que no Senado eles barram. Eu penso que no Senado... Eu não acredito que o Senado vá se desgastar com essa história de aumentar deputados, de aumentar mais imposto lá, ou mesmo de atrelar uma coisa a outra. Eu espero que o Senado... contrassenso também, né? O Congresso pede corte de gasto pro governo, mas quer aumentar gasto também, né? Não é verdade? A conta não fecha, né? Que a gente falou. Falando sobre a política local agora, deputado, como é que estão as articulações do PL para 2026? Balbinotti realmente desistiu? Esses dias o Catani comentou sobre isso. Como é que está essa movimentação? Eu estava viajando, li pela imprensa que ele teria desistido. Não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, que ele está viajando, mas a notícia é que assim, o senador Hélio Fagundes está em pré-campanha, está candidatíssimo, né, aí. Óbvio que o partido está definindo essas coisas. Então, hoje tem o senador Hélio pré-candidato, o Zé Medeiros pré-candidato ao Senado, e conversando com o presidente do partido, Ananias. Ele está conversando com todos os atores, né, dessa próxima eleição. Só não está conversando com a ala do lado de lá, né, com a... O que é a ala do lado de lá? Vamos dizer assim, a ala do Lula, né? Tá. Você não está conversando com esse pessoal aí, mas do lado de cá conversando com todo mundo, porque você tem aí você tem Mauro Mendes, os atores todos, você tem Cidinho, você tem Max, você tem Janaína, você tem Mauro Mendes, são vários atores que estão aí na disputa para o governo ou para o Senado, e nós... não podemos simplesmente falar assim, olha, nós saímos muito bem, foi o partido que saiu mais fortalecido dessas eleições municipais, mas política você faz conversando, né? Política é feita de prosa. O senador Hélito é um perito nisso, o Ananias também, já escolado, já foi prefeito. Isso que eu ia falar, ele fez escola com o Hélito, né? Exatamente. É o mestre e seu pupilo. Mas com relação à formação de chapa também proporcional, porque a gente fala das majoritárias, mas a gente sabe que é estratégico isso também. Exatamente. O PL tem uma bancada boa para federal, uma bancada boa na Assembleia, não pode perder isso. E nós agora nessa 2026 a gente não vai cometer o erro que foi cometido em 2022, que infelizmente, o que aconteceu? Fechou em 3 deputados, eles se fecharam em Copa, não deixou entrar mais ninguém, e a gente podia ter uma bancada grande na Assembleia, ficamos com uma bancada pequena. Agora, nessa próxima eleição, nós vamos montar uma chapa forte, com vários deputados já sinalizando que vem para o PL. Deputado federal também, nós estamos aí já sobrando candidatos até. Então, é um doce problema para a gente resolver. Deputado, o senador Wellington Fagundes é mesmo candidato do PL ao governo de Mato Grosso e existe o risco, né, da divisão da direita com o Otaviano Pivetta concorrendo. O senhor acredita que exista? Olha, tanto o Mauro, quanto o Pivetta, quanto o Cidinho, quanto o senador Hélito eles são escolados nesse fechamento de chapa, né? Eu tenho a impressão que isso aí, no final, acaba saindo um candidato só, né? Eu vejo o senador Hélito hoje muito fortalecido, primeiro porque ele já era um senador, já era municipalista, né, com grande números de prefeitos e que gostam muito dele por ele ter esse tipo de trabalho. Nós temos, por outro lado, Mauro Mendes, que é o governador. Sim. E o Pivetta, que vai ser o governador, né? Então vai ser uma boa conversa, com certeza, entre os 3, ou entre os 4, entre o Cidinho também, que se fala muito nele aí como pré-candidato, para sair, para ver quem vai sair candidato, né? No PL, o que nós trabalhamos é com Hélito Fagundes, né? É com Hélito Fagundes. Agora, quem pode impedir isso? Só o próprio PL e o senador Hélito Fagundes, né?
se o senador Hélio Fagundes, porventura, dissesse que não queria ser. Mas hoje, nós estamos rodando os municípios e falando o nome do senador. Então, quando você fala numa possível unificação aí com uma articulação de Cidinho, nessa maestria dele, seria eles o apoiando Piveta, seria eles apoiando o Hélio. Seria ótimo, né? Seria eles apoiando o Hélio. Quando a gente fala dessa questão da divisão da direita, porque a gente viu, por exemplo, 2020, na suplementar, ocorreu isso, né? E aí, falando, por exemplo, esses dias o Catani também deu uma entrevista falando, o candidato deles, bolsonarista raiz, é o senhor e o Galvão, né? Mas, ao mesmo tempo, existe aí o Mauro se aproximando do PL, talvez Janaína, não sei, enfim. Como é que fica isso? Não, assim? muita... Ou o Galvão também pode vir compor essa chapa? Como é essa... essa que nem eu vi um meme esses dias. É muita nicotina, Não, a adrenalina vai ser até o último momento. Tem muitos nomes. Hoje eu vejo que... nós estamos bem fortalecidos nessas nossas candidaturas. Agora, lógico que eu não posso colocar o carro na frente dos boi aqui. Quem vai definir isso? Isso é inegável. Quem vai definir isso é o nosso presidente, o Ananias, que vai fazer essas conversas todas. E se lá na frente ele disser, olha, esse não é viável, esse não é o projeto do partido, vai ser definido lá nas convenções e tal, né? Mas a gente tem que tá pronto, né? Se apresentar para o serviço, e é o que eu estou fazendo e o que o senador Wellington está fazendo também. Mas o senhor falou assim, candidato é o Wellington, mas e o Medeiros é o candidato? Porque já teve outras situações também que o senhor acabou sendo preterido, né? Teve. Como é que hoje está consolidado, Medeiros e não mexe mais? Não, uma possível composição aí não já mexe com mais. Wellington? Não mexe mais. Isso é o que eu tenho de garantido, tanto do presidente Ananias, do senador Wellington, quanto do Valdemar e do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos precisando agora, nesse momento, de alguém com perfil, alguém que possa não avacalhar com ministros do STF, não desrespeitar a instituição, mas pessoas que tenham a postura e a independência para fazer o que tem que ser feito. E é o que eu pretendo fazer para que a gente possa ter instituições com equilíbrio, instituições, cada um fazendo o seu papel, e uma pacificação nossa, porque essa semana eu até disse, nosso sistema deixou de ser bicameral para ser um sistema tricameral. Hoje você pode colocar na mesa política também o STF, não dá para você fazer cálculo político, pensar uma eleição sem você colocar a variável STF. Sim, com certeza. E, deputado, o parentesco da deputada Janaína Riva, né, nora do senador Wellington Fagundes, pode influenciar na composição da chapa do PL nessas eleições? Olha, eu não posso negar que família é família, né? Família é família. Então eu penso que se fosse pela vontade do senador Wellington, com certeza ele gostaria de estar com a Janaína compondo a chapa, né? Então isso a gente não pode negar. Então é uma variável também que pode acontecer, né? Hoje se fala muito, vinha de há muito essa construção desde 2022, quando o Mauro apoiou o presidente Jair Bolsonaro, havia um pré-acordo ali com o presidente Jair Bolsonaro do retorno desse apoio do PL. Mas obviamente que as coisas mudaram muito de lá para cá devido a performance do PL nas eleições municipais. Isso deu estatura para o PL disputar o governo, e aí o ambiente se complicou bastante, vamos dizer assim, a equação ficou mais difícil. Então, tudo pode acontecer. Por outro lado, para Janaína compor a chapa também dificultaria bastante, porque a pergunta é, o PMDB apoiando o Lula permitiria ela apoiando aqui, e mesmo o PL iria compor com um partido que está na base do Lula lá, então seria bastante difícil. Aí se fala, não, a Janaína poderia ir ao partido, aí já fica a dificuldade para a própria Janaína. Poxa, a Janaína vai deixar o comando num partido da estatura do PMDB, que o PMDB é um estilo de franquia, né? Então, assim, no Estado, ele não é aquele partido que interfere de lá de cima. Cada presidente de Estado é o dono do partido naquele Estado. Aí a pergunta é, ela abdicaria disso para ir para outro partido só para compor uma chapa? Então tem todas essas coisas várias questões que cada partido tem que resolver ou internamente ou com os outros para poder fechar isso. Então
Só assim, para finalizar, não tem como, né? O Bolsonaro é a grande liderança do PL ainda, mas ele tem questões como a ineligibilidade e o julgamento que está ocorrendo no STF. O senhor acredita que ele vai conseguir ser candidato? E qual a sua avaliação sobre também esse julgamento no STF? Eu acredito que sim. Olhando agora do ponto, fazendo uma avaliação política, estou falando aqui com o STF, vamos dizer assim, com essa, que eu acho que o STF hoje ele é como se fosse alguém com dupla personalidade, né? Com duas personalidades, né? Uma personalidade jurídica em que ele faz o papel de corte, de julgamento, e uma personalidade política. Aquela que faz o cálculo político, aquela que tem se metido aí, se aventurado no campo político, que eu acho que foi uma das coisas, se eles ganharam por um lado, a meu ver, perderam muito em termos de imagem perante a sociedade, tiveram muito desgaste ao se meter em interferir no processo político, né? E aí eu digo STF barra TSE, né? Que acaba se fundindo porque são os ministros do STF que controlam ali. Então, eu penso que se eu fosse ministro ali, eu iria pensar da seguinte forma. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar 2 passos atrás para, quem sabe, avançar mais depois. Então, eu vou sair dessa seara política. Eu não vou tornar... não vou colocar como crime uma coisa que é política. Então eu vou retirar esse negócio aqui, deixa esse pessoal disputar a eleição aí, ganhou, não ganhou, mas eu não vou meter nessa eleição aí. Eu penso que isso deixaria a vida deles muito mais fácil. Por quê? Isso aqui não é uma ameaça, é uma constatação da realidade política. Nós vamos fazer a maioria. E se nós tivermos uma interferência da mesma forma com a qual houve no processo político de 2019 ou de 2022, óbvio que um Senado majoritariamente do nosso campo, nós vamos querer levantar tintim por dia. Isso não termina bem. Não é bom para o Senado, não é bom para o STF, ficaria uma coisa. Ao passo que eu acho que, apesar de tudo que aconteceu, se os ministros derem uma recuada e deixar as coisas caminharem, eu penso que a tendência é se arrefecer os ânimos. Solta essas pessoas que estão presas sem dever nada, um monte de gente presa de Cuiabá, do Brasil inteiro. Solta essas pessoas. Deixa Bolsonaro disputar a eleição, até porque não tem nada. Olha, se reuniu com os embaixadores. O ministro Fachin se reuniu também. Então o presidente do TSE pode e o outro não pode? Mas é porque ele falou bem das urnas. Mas eu não posso falar mal das urnas? Quer dizer, que democracia é essa que você pode falar uma coisa, mas alguém não pode te contestar? Não, ele pode se reunir com os embaixadores, mas um presidente da República não pode? Que conversa é essa? Não faz sentido. E aí ficar tentando caçar pelo em ovo para tentar deixá-lo inelegível, eu acho que não. Então, se alguém tiver juízo lá dentro, eu acho que essa coisa tende a se arrefecer daqui até as eleições e Bolsonaro será candidato. Mas mesmo com essa questão do outro julgamento no STF, do qual ele prestou depoimento essa semana? Mesmo. Brasília é o seguinte, tudo é papel e vontade. E aí o papel vai para esse lado ou para esse lado, dependendo da vontade. É isso, chegamos ao fim. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Legal, eu vou aproveitar aqui para mandar um abraço pro Eduardo, que está lá em Dallas, com certeza vai assistir esse podcast, né, o Agora Pode. Ele que ganhou do Paulo, o Paulo Filho deu até uma camisa country lá pro Eduardo. E ele está trabalhando muito pelo Brasil, lá em Dallas. Abraço, Eduardo. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Chegamos ao final de mais um episódio de Agora Pode. Lembrando que ele está disponível também nas nossas plataformas de áudio. E convidamos vocês para acompanhar o Lê Agora nas redes sociais também. Até mais, gente. Tchau, Até tchau. Mais. Tchau.